Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova edição, nova, literalmente, totalmente nova edição de Júria, que chega às bancas agora, num novo formato, com uma nova proposta e, obviamente, Júria, como sempre, imperdível. Júria voltou a ser Júria, cara. Júria, Aventura de uma Criminóloga, número 1. É o número 1 e não é o número 1, vou explicar tudo isso, tá? A Imagem Perdida, edição ao preço de R$ 29,90, nova revista da Júria nas bancas de maneira mensal. Barba, edição nova e tudo mais, explica pra gente. Bom, vamos explicar. Seguinte, Júria começou a ser publicada aqui no Brasil pela editora Mitos em 2004, 6 anos após o início da série italiana. A série italiana, criada pelo Giancarlo Berardi, simplesmente um monstro criador de Ken Parker. Esse é o trabalho após o Ken Parker, que ele apresentou para Sérgio Bonega Editore, que pediu para ele, cara, o que você vai fazer agora? E ele veio com a proposta, com a ideia de Julia Kendall. Uma mulher real, tá? Uma mulher de verdade, não uma personagem fictícia, super poderosa, que lutasse karatê e tudo mais. Não, uma mulher, tá? Que fosse uma criminóloga que ajudasse a elucidar crimes, mas de maneira mais realista, uma HQ pautada não só na realidade em relação aos crimes e no desenrolar dos casos, mas também na vida dessa personagem que é extremamente explorada ao longo das páginas das suas edições. Então, Julia Kendall inicia em 1998 e está sendo publicada até hoje, tá? E sempre pelas mãos do Giancarlo Berardi. Ele é o roteirista de todas as edições, que atualmente na Itália já passou do número 200. Então, o cara tá na frente do material a esse tempo todo. Ah, Barba, mas esse material deve ter se, deve pelo caminho, deve ter dado uma desandada. Não. O material continua com um nível altíssimo, com uma evolução muito interessante da personagem e que vale acompanhar esse material mesmo que você não tenha pego desde o início. E aí, nesse momento, a gente tem a possibilidade de você pegar essa Júlia número 1, e se você curtiu o material daqui, você também tem a possibilidade de pegar a Júlia número 1 de verdade. Porque a editora Mitos está trazendo pra gente duas séries que estão no seu início, entre aspas, tá? Existe essa revista aqui, tá? Essa daqui, por acaso, é a edição número 14, que faz parte das 25 edições que a editora Mitos já lançou. A editora Mitos está lançando, tá? Todas as edições de Júlia desde o número 1 original de 1998 e está seguindo esse material que atualmente está chegando no número 25, tá? Essas edições trazem Júlia em ordem cronológica, uma edição para uma edição italiana. Então a edição número 1 dessa coleçãozinha aqui corresponde à edição número 1 italiana, tá? Então esse material está vindo direitinho. Então as 25 edições que a Mitos lançou são as 25 primeiras edições italianas certinho. E essa série vai continuar. Agora tem uma nova Júlia número 1, que traz aqui o material a partir da edição número 200. Em 2004, quando a Mitos começou a lançar o material, ela começou de maneira mensal, uma historinha por edição, como está aqui, tá? 130 páginas, que é o padrão da Júlia, ter 130 páginas cada história. E a partir de um determinado momento, a edição passou a ser 2 em 1. Passou a trazer 2 histórias por edição. E esse material durou até a edição número 154, que saiu em outubro, se eu não me engano, ou setembro. Eu fiz review aqui no canal da edição, e foi a última edição no formatinho, aquele formato pequeno, similar ao Tex, com papel jornal e aquela capa mole, tá? Que tinha o preço de R$ 29,90 ou alguma coisa assim, e trazia 2 histórias por edição. Aquela edição número 154, que trazia as edições 198 e 199, foi a última no formatinho. Era uma revista que ia para a banca bimestralmente junto com o Tex. Agora a gente tem esse novo formato, que é exatamente igual ao formato que a gente tem trazendo as edições clássicas. Então não confundam as duas. Essa daqui, que tá... O resto tá tudo igual, né? Tá? Mas essa daqui é a edição especial recompilando, recontando as histórias clássicas desde o início. Essa nova aqui, que está nas bancas com o número 1, traz a partir do número 200. Então essa daqui é a 14, é a edição 14 italiana. Essa edição 1 aqui é a edição 200 italiana. A número 2 vai ser a 201. Então você pode ter um material inédito e mais recente, com diferença de 6 anos da Itália, afinal de contas essa diferença não mudou muito. E a gente tem a opção do material lá de trás, seguindo a ordem. Você pode acompanhar as duas, do início e esse material mais recente, ok? Material sempre com um nível bem interessante
e bem bacana. Essa edição aqui, que tá com capa cartão, papel offset, você vai se assustar que tá colorido, sim, é um caso especial, tá? Tá coloridinho, bonitinho, são 130 páginas de quadrinho, papel offset, capa cartão, formato italiano, que é um formato maiorzinho do que aquele formatinho que saía antes, tá o preço de R$ 29,90. A revista agora é mensal e traz uma história por edição. Então todo mês vai chegar na banca uma nova revista de Júlia no formato italiano, capa cartão, papel offset, 130 páginas de uma história fechada e inédita de Júlia. Aqui são histórias que já saíram pela própria Mitos lá em 2004, 2005. Essas aqui serão inéditas, ok? Então, aqui é um material mais recente. Porém, galera, é o seguinte, a Júlia, ela não tem grandes amarras cronológicas, então você pode começar tranquilamente por essa edição aqui e seguir a partir dessa. Eu vou entrar em detalhes a respeito desse material e eu vou te dar alguns nortes que vão te ajudar bastante na leitura. Mas não se preocupe tanto com essa questão de amarras cronológicas, que isso realmente não é uma coisa fundamental e primordial dentro do material da Júlia, tá? Essa edição aqui, então, com páginas coloridas, porque é uma edição comemorativa lá da Itália, são 200 edições, tá? Então ela saiu coloridinha aqui também, 200 da Itália, 1 do Brasil, edição colorida, bonitinha, esperta. Aqui nós temos um caso, cara, bem interessante, que não é exatamente um caso da Júlia atuando ativamente na investigação. E é algo que acontece de vez em quando nas histórias. Não sou um grande conhecedor ainda de Júlia, das 25 primeiras eu li ali umas 13, 14 ainda, tá? Todas as que eu li tem review aqui no canal, você pode acompanhar. E eu leio essas edições em ordem não cronológica, eu leio aleatoriamente elas, justamente para mostrar para vocês, a minha ideia é mostrar para vocês que você não precisa ler as revistas na ordem. A Bonelli não tem essa intenção de te prender na narrativa cronológica, tá? Embora existam fatos cronológicos dentro da história, mas isso não é nenhum empecilho para a leitura. Então, dentro dessas poucas leituras que eu tive, eu encontrei já uma ou duas edições similares ao que acontece aqui, que não é um caso assim que inicia no começo da revista, ali alguém morreu, alguém foi sequestrado, alguma coisa assim, e a Júlia é chamada para ajudar a traçar o perfil psicológico, que é o que ela faz. Ela não ajuda propriamente colhendo provas, ela não é um membro do CSI, nada disso. Ela vê esse tipo de crime foi cometido, provavelmente por um homem branco de tantos anos, que tem uma condição financeira tal, ele deve ser estudado, ele deve ser... Ela faz esse tipo, ela minimiza o leque de suspeitos. Então você acha um cara que, porra, tá nítido que foi ele. Ele não tem o perfil psicológico, ele não é o cara, porque ele não bate com alguém que faria esse tipo de crime, tá? Então é muito legal toda essa análise. E o Berardi, que criou esse material, ele tem todo um estudo que ele fez após a aprovação do projeto da Júlia pela Sérgio Bonelli. Ele foi estudar criminologia, então ele passou anos estudando em cursos de criminologia. Segundo ele, numa entrevista que ele deu para o Sidney Guzman, ele leu mais de 100 livros de criminologia, então ele tem embasamento para isso, tá? Além dele já ter todo o know-how de trabalhar com personagens humanos e reais, com o que ele fez no Ken Park. Então, porra, é uma obra redonda por causa disso. Então, nessa edição aqui, a gente tem um caso que vai se desenrolando ao longo da história, não é o foco principal, é uma história paralela. A gente, na verdade, está acompanhando um grande caso da vida da Júlia aqui. A gente está acompanhando mais um momento, mais um desdobramento da vida dela. E esse caso vai acabar surgindo no meio da história ali, e ela, obviamente, vai atuar dentro dessa situação, sem a sua ação principal de criminóloga. Ela vai participar do desmembramento desse caso, mas sem uma atuação tão firme e tão incisiva quanto em outras edições. Mas ainda assim, é uma edição sempre muito legal, porque mesmo quando o outro lado é trabalhado, quando o lado humano da Júlia, questões pessoais dela são trabalhadas, as histórias são sempre muito legais, tá? Então, essa leitura para um iniciante, ela pode ser muito interessante, tá? Ela não vai te trazer uma edição clássica de investigação de crime. Não vai. Mas você vai ter uma ideia do que esperar. Você vai ver o quão esses personagens são trabalhados, o quão complexos eles são, tá?
e você vai ver todo o dinamismo e recursos que o Berardi tem dentro da sua narrativa. Ele faz histórias com 130 páginas que funcionam muito bem, com conclusão sempre lá pro final, e às vezes com grandes reviravoltas lá pro final, sempre tem reviravoltas ao longo da história, mas ele cria algumas sequências cinematográficas aqui de ação, ele cria alguns momentos assim, tensos, que é espetacular, cara. Você tá ali Você tá acompanhando o momento da Júlia ali, você vira a página, você entra numa sequência do crime ali que te deixa assim apreensivo. Pô, tu não esperava e o negócio pega uma velocidade, pega um ritmo que é muito bacana. Então, ele tem uma capacidade narrativa muito boa. Sem contar que, de vez em quando, o crime acontece nas primeiras 3, 4 páginas de quadrinho. Ele te apresenta de leve alguma coisa e o crime acontece. Às vezes você não vê o crime acontecendo. Ou, como no caso dessa revista, você não está entendendo o que é o crime, por que ele está acontecendo. Simplesmente está acontecendo alguma coisa que você não sabe o que é. E isso é muito bom, porque não só a polícia não vai saber, né, as motivações, quem está sofrendo o problema também não sabe por que está sofrendo, e nem a gente, ninguém sabe porra nenhuma. É ótimo isso. Então aqui tem algumas surpresas e alguns elementos narrativos muito bons que o Berardi faz com muita maestria, cara. Ele é um cara muito diferenciado. Tá? E toda a parte humana da Júlia é muito bem trabalhada, numa edição coloridinha. Então acho que isso ainda é um incentivo, embora as artes da Bonelli sejam sempre de altíssimo nível, e as artes da Júlia são muito boas, mas ainda assim é sempre um incentivo, uma ediçãozinha colorida. O papel offset é muito mais legal de ler do que no papel jornal, isso é indiscutível. Eu tenho até aqui alguma edição em papel jornal aqui, não, assim à mão. Deixa eu ver aqui, peraí. Não tô com nenhuma aqui de papel jornal à mão, tá? Mas é muito mais legal acompanhar o material no offset e colorido, melhor ainda. Sem contar o tamanho, que é bem maior do que o formatinho, né? O formatinho é menor do que essa daqui, então você tem uma valorização ainda maior da arte da revista. Então, com relação a tudo isso, cara, Júlia vale muito a pena. Essa coleção aqui tá valendo muito, mas eu recomendo demais. Depois de você começar essa, parta para as clássicas. Pega a trilogia inicial, edição 1, 2 e 3, são uma história espetacular para você entender todo o start dessa personagem e você vai se apaixonar. Cara, Júlia é acima da média, tá? Então, dê uma chance. Agora, deixa eu dar alguns pontos que tem aqui nessa edição que vão te ajudar a nortear e você entender um pouquinho mais, se inteirar um pouquinho mais a respeito do que você vai encontrar aqui no material. Porque Júlia tem algumas características narrativas que quem leu 2, 3 edições já percebeu que ele usa muito esses elementos, que são coisas recorrentes, mas para você que nunca pegou, pode ser uma ajuda, porque você pode estar com medo da questão cronológica e preferir não pegar essa edição aqui, tá? Vou repetir, não é Marvel e DC. O resto do mundo não trabalha tanto essa questão cronológica quanto Marvel e DC, essa dependência de leitura e você ficar tão perdido. A Bonelli faz isso muito bem, criando histórias fechadas. E o Berardi faz histórias fechadas por edição. Cada edição é um crime. Existem pouquíssimas edições que são continuadas, como essas 3 primeiras, a 1, 2, 3 são continuadas, depois tem a 9, 10, 19, 20, tem mais 1 ou 2 casos e nunca mais. Todas as histórias são fechadas. Obviamente, existe uma linha da vida dela, né? Existe uma linha cronológica da vida da Júlia que vai sendo trabalhada, tá? E isso vai passando como qualquer super-herói, como qualquer personagem desses. Isso vai sendo trabalhado, mas não é nada pesado e nada que você não vai entender. As referências de conversas, tudo você vai pegando muito rápido, então isso não são grandes problemas, tá? A Júlia, agora são as diquinhas para a galera que está começando agora para entender um pouco desse mundo. Júlia, então, professora universitária de criminologia, que é chamada pela polícia, pela promotoria, pelos agentes ali, para ajudar em casos, justamente traçando perfil psicológico. Ela não ajuda vendo provas, embora isso possa acontecer, tá? Obviamente, ela pode deduzir alguma coisa e tal, mas ela não tem esse poder de investigação, ela não é uma detetive. Então, ela ajuda, ela sugere, e às vezes ela até investiga alguma coisa por conta própria, tá? Ela tem um amigo ali, sempre um detetive particular, um cara ali que pode agir em locais diferentes, ele pode investigar alguma coisinha ou outra, e ela chama, ó, dá uma olhada em fulano, segue tal pessoa para dar uma olhada, ela às vezes toma esse tipo de atitude, tá? Que é bem interessante, é um grande amigo dela que faz isso, então esse tipo de coisa pode acontecer na revista. Então a gente tem alguns personagens centrais dentro dessa parte da polícia, a gente tem um promotor, a gente tem alguns policiais que são recorrentes, por exemplo aqui aparecem na capa policiais que são recorrentes, esse aqui é o amigo dela,
e existem policiais recorrentes dentro da história que estão sempre ali principalmente esse daqui, tá? Nas edições iniciais lá dessa coleção de 25 edições, você vai ver ali uma tentativa de interesse amoroso ali, que nunca vai muito para frente, e grandes debates ideológicos com oposições políticas de pensamento e tudo mais, de visões de vida, e de vez em quando tem grandes debates acalorados entre eles e discussões, que são coisas que permeiam ali bastante a revista. Tá? Outra personagem bem recorrente é a... não vou dizer empregada, cara, que ela é quase a mãezona da Julia, tá? Que é uma personagem baseada na Whoopi Goldberg e que dá várias lições e tem textos sensacionais e que faz tudo ali dentro do trabalho da casa da Julia. Tá? Então a gente tem ali algumas questões sendo abordadas ali, então é uma personagem que você sempre vai encontrar também dentro do material. Dentro da família da Julia, a gente tem duas personagens que aparecem nessa edição, que é a irmã dela, que é uma supermodelo, que não mora próximo, de vez em quando aparece na revista, tá? E a gente tem a avó delas, que criou as duas depois que os pais morreram, e a avó tá num asilo, tá numa casa de idosos e tudo mais, é uma mulher sã, saudável e tudo mais, e de vez em quando a Julia vai lá e bater papo com ela, pedir alguns conselhos e tudo mais. Essa parte humana da personagem é muito presente, e toda essa relação dela com essas pessoas que a cercam são muito bem trabalhadas e são muito boas. Você sente que são coisas de verdade, não é um negócio sintético, né? É sempre muito verdadeiro, tá? E a Julia é muito real, tá? Indagações humanas, femininas e etc. estão sempre muito presentes na história. A gente tem muitas páginas sempre da Julia narrando o que está acontecendo, tá? A Julia pode tá narrando pra gente o que tá acontecendo, então tem essas letras aqui simulando talvez um diário e tal, que são momentos em que a Julia tá falando com a gente, que a gente tá vendo os pensamentos dela. Isso é um recurso narrativo muito presente na história. Nós temos também os pesadelos da Julia, que são algo extremamente recorrente, que podem estar envolvidos ali com as cenas do crime e tudo mais, mas sempre tem, cara, sempre tem, quase toda edição ela tem pesadelo, ela sofre demais, porque ela é uma mulher trabalhando uma coisa extremamente pesada e isso afeta ela diretamente. Então, em várias edições, esses pesadelos vão aparecer. Então, isso também é mais um atrativo. Nessa parte mais recente da revista, tá? Nessa daqui você vai ver dentro de um desses pesadelos dela, não é nenhum spoiler não, mas é uma questão para você entender esse conceito, tá? Nessa edição aqui aparece o filho adotivo que ela tem na África. Esse material foi explorado nas últimas edições, e na última edição, a edição número 154, que eu fiz review aqui, que trazia a história número 199, isso é muito abordado, porque a Julia ajuda a financiar a vida de um menino na África. Ela é mãe adotiva à distância de um menino na África. E na edição 199 ela resolve ir na África conhecer o menino ao vivo, tá? Ele chama ela de mãe à distância, ou mãe de longe, alguma coisa assim. Então ela vai lá e é uma edição totalmente voltada para esse lado humano dela, indo lá conhecer o moleque. Não tem grandes crimes, já sempre tem alguma coisa, mas ela não está investigando nada. Ela está viajando para uma vila num local totalmente longínquo e conflituoso. Bem legal. Então nessa edição vai aparecer isso, vai aparecer esse menino dentro de um desses pesadelos, para você entender, você tem filho e tudo mais. É esse menino à distância que ela está nutrindo cada vez mais um carinho, um interesse, né? De saber mais sobre ele. Ela sente mesmo mãezona, porque ela é uma mulher solteira, ela passa um bom período das revistas, qualquer edição dessas aqui iniciais que você pegar, ela tem encontros ocasionais ali, às vezes se interessa com alguém dentro da narrativa da história, pode ter algum micro relacionamento e tal, mas ela não tem um relacionamento sério ao longo de muitas edições. Ela é uma mulher solteira. E atualmente ela tem, coisa que nem eu ainda peguei isso direito, tá? Mas ela atualmente tem um noivo, namorado lá, que é um italiano que tá bem longe. Então eles se comunicam por Skype ou algo do tipo. Então a gente também tem a menção a ele aqui dentro da história, tá? Então esse é o norte para você entender tudo o que está acontecendo. Julia atualmente tem esse caso, mas ela é sempre uma personagem, pelo menos por muitos anos, foi uma personagem que estava ali solteira.
ela tem dentro do núcleo familiar mesmo a irmã, a avó e essa companheira da casa dela aqui, tá? E dentro da rede de amizades dela tá o pessoal da polícia. É basicamente isso, além desse rapaz que é o investigador ali, que ajuda bastante ela. Várias questões sociais, críticas, crimes totalmente plausíveis. Não ache que você vai encontrar aqui uma investigação mirabolante de alguém foi morto com uma faca de gelo, né? Porque derreteu, não tem prova do crime. Pelo menos eu nunca vi. A história é calcada na realidade. É uma história de realidade, tá? É uma história de crimes reais, possíveis, plausíveis, com investigação real e humana. Material diferenciado. Diferenciado por isso. Ah, Barba, pô, eu li, mas... Olha, sob esse prisma, cara, de você tá vendo não é o objetivo aqui não é ser super, não é trazer elementos fantásticos, é trazer o mais real possível. Eu acho que isso, depois de 200 edições, você ainda pegar uma história dessas, o cara conseguir continuar descrevendo histórias originais, diferentes, continuar desenvolvendo a personalidade dela e dos que estão em torno, e continuar interessante, porra, o cara é gênio, cara. E Berardi é gênio, tá? Berardi é um cara totalmente diferenciado. Eu tô louco pra chegar à minha edição número 1 no Game Park, que eu comprei agora na Black Friday da Mitos, pra eu começar a ler, que eu já tô com as duas, a 2 e a 3 estão aqui doido pra eu ler. E a número 1 ainda não chegou. Mas daqui a pouco chega. E aí agora em dezembro, aguarde que vai ter review das 3 primeiras edições de Game Parker, com certeza. Mas o que importa é você dar uma chance pra Júlia, seja essa edição que vai estar na banca, tá? Ao preço de R$ 29,90, edição mensal, trazendo a partir da edição 200 em seguida, tá? Essa colorida, a partir da número 2, volta a ser preto e branco. Ou aproveitar, por que não, as edições de Júlia, sempre tem alguma promoçãozinha, ou no site da Mitos, ou lá na Amazon. Pega esse material aqui, cara, que vale demais. Dica do Barba, tá? As edições são histórias fechadas, como falei. Você pode pegar qualquer uma aleatória e você vai se amarrar. Recomendo muito a 1, 2 e 3, que é de outro mundo, cara. É um negócio surreal. Porque começa muito óbvio dentro de uma história de investigação de serial killer, tá? E eu achei que Júlia ia ser isso sempre. Depois me surpreendi com sequestros, um assalto a banco e ela visitar um filho adotivo na África. Pode ter qualquer coisa dentro de uma revista dessa. Você nunca sabe o que imaginar. Um crime virtual, tem de tudo, cara. Mas a 1, 2 e 3, elas mostram já o brilhantismo do cara de fazer uma primeira edição dessa, serial killer normal, e depois desenvolver a 2 e a 3, a continuidade disso de maneira totalmente diferenciada, tá? Mas se você quiser pegar uma pra arriscar, pra ver qual é, a edição número 6 é um grande clássico, todo mundo ama essa edição. É uma edição muito boa, tá? Com uma arte muito boa e com um roteiro muito bem trabalhado. E eu recomendo também a edição número 11, que além de ter uma história que eu achei completamente fantástica, eu prefiro a edição número 11, tanto na história quanto na arte. A história da 11 eu achei espetacular, assim, eu adorei a história da 11. Todo o seu desenvolvimento e achei a conclusão espetacular. E a arte da edição número 11 é do Sérgio Top. É um outro nível de arte. Então você tem uma edição de Júlia desenhada pelo Sérgio Top. Edição número 11. A capa você não dá nada. Edição número 11. Quer comprar uma? Ou compra a edição número 6 ou a número 11. Você vai ler e você vai falar, porra, isso aqui é diferente. E aí tu dá uma chance e aí tu vai embora, cara. Porque aí porque é a leitura, cara, de segurança. Tá afim de ler alguma coisa boa, porra, não tô lendo nada e tal, o que eu vou ler e tal. Pô, acabei de ler uma edição ruim pra caramba de tal fulano, não sei o que. Pô, vou ler uma Júlia assim. Tu sabe que a leitura vai ser boa. Tu sabe que tu vai ter momentos ali divertidos. Tu vai ler alguma coisa de qualidade. E aí você tem a leitura. Por isso que eu ainda não li todos. Tô lendo ali uns negócios. Porra, vou ler uma Júlia aqui. Hoje eu peguei e vou ler uma Júlia. Graças a Deus, vou ler uma Júlia. Li, porra, terminei. Ah, cara, que bacana isso aqui. Que delícia. Ótimo. Só mais um pequeno comentário, tá? A respeito de toda essa questão de humanidade. A Júlia falha, a Júlia comete erros. Nem sempre ela acerta, tá? Às vezes ela traça um perfil e pode não ser absolutamente nada daquilo. As coisas não saem sempre perfeitinhas. Às vezes pode cair uma pista no colo dela. Pode surgir uma testemunha e fale alguma coisa para ela. Ela pode ter um insight brilhante. E às vezes ela pode errar completamente. Às vezes ela pode chegar lá
e dá uma das porradas que ela dá com a bolsa dela, tá? Isso é uma coisa que você também vai descobrir dentro das revistas, que dentro da bolsa ela tem um cinzeiro pesadão para ela dar porrada em alguém se ela precisar se defender. Às vezes ela pode dar uma porrada dessa e resolver um grande problema com essa porrada que ela deu. E às vezes ela pode tomar um soco na cara e parar no hospital porque ela resolveu dar uma de valente. E não dá. A Audrey Hepburn tentar ser super valente nem sempre vai funcionar. Então, é totalmente diferenciado. Júlia, pra quem leu, tá? Todo mundo que já seguiu o Conselho do Barba, vai falar, pô, o cara pode até não seguir com a coleção, pode, mas falar que é ruim, que é não existe, não existe. E a maioria passa a comprar e passa a acompanhar. Dá uma chance. Dá uma chance. Então, ó, dia 1º de dezembro já sai o volume 2. Esse aqui chegou na banca do Rio agora, tá? Essa semana. Então, aqui no Rio talvez demore mais um pouquinho. Mas, de qualquer forma, tá chegando. A próxima edição é Conflito à Bala. Agora o formato italiano, papel offset, tu não tem mais o que reclamar. Beleza? Curtiu o programa? Deixa o likezinho. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você volte mais vezes. Então deixa o like, deixe seu comentário. O comentário de vocês é sempre muito bem-vindo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por causa da correria, mas eu sempre bato um papo com vocês. Eu gosto muito de ouvir o que vocês estão falando. Então deixa o comentário, se inscreve, ative a notificação e se inscreve lá no Insta do Barbas, cara. O Insta do Barbas é muito legal. Você acompanha tudo que eu tô vendo, você acompanha um monte de novidade, você acompanha promoções que eu divulgo bastante por lá, acompanha pré-vendas, acompanha fotos bizarras do Barba. Já viu o Barba platinado? Sim, isso já aconteceu e tá lá no Insta, cara. Esse tipo de loucura você só vai encontrar por lá. Então dá uma olhada, além de você participar da Copa de Odin, sorteios, os sorteios do Barba estão sendo no Instagram agora, então você tem que dar uma olhada por lá pelo Insta também. E sempre que você quiser dar aquela super força pro trabalho aqui do canal, compre seus quadrinhos na Amazon usando os linkzinhos do Barba, que sempre estão aqui embaixo, estão lá em comunidade, estão no Facebook também, e vão começar a aparecer no Instagram, agora que tem a opção de linkzinho, vou botar linkzinho no Instagram também. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review dos quadrinhos. Um abraço e até a próxima.